Em nome do Conselho Municipal de Cultura, agradeço a presença de todos e invoco, como dizia o nosso velho mestre Henrique, o Espírito Santo, para que nós possamos, dessas discussões, elencarmos propostas e encaminhamentos para fortalecermos as políticas públicas de cultura no nosso município. Nosso tema esse ano do 15º FORART: educar para preservar o patrimônio histórico e cultural. Então sejam todos bem-vindos. Vamos ter um longo dia para discutirmos as políticas de cultura. Eu gostaria só de fazer usando a fala agora, nós, enquanto produtores culturais da região, e quais seriam as instituições oficiais e não governamentais, promovemos os FORARTs, Fóruns de Arte e Cultura de Coxim, com o propósito de, organizadamente, estabelecer os canais de elaboração de políticas públicas de ação cultural para o município de Coxim e da Bacia do Itaquari. Os FORARTs têm sido, ao longo dos últimos 15 anos, a maior instituição de referência, e as deliberações advindas dos FORARTs têm pautado as ações culturais dos fóruns, da municipalidade, da Câmara Setorial do COINTA, e facilitado o processo de organização e difusão da produção cultural na região. Entretanto, devido ao baixo nível de aproveitamento dos artistas e equipamentos de cultura locais, aliado à baixa consciência de gestores públicos, pouco das deliberações e aconselhamentos originários deste espaço têm sido aproveitados. Assim, faz-se necessário que este espaço e seu trabalho sejam sequenciados no intuito de quebrarem-se as resistências que ainda perduram neste processo de resgate, proteção e projeção do patrimônio histórico e cultural e também da identidade cultural coxinense, direcionando a cultura para um sistema mais efetivo de realizações e organizações. Por que dizemos isso? Porque nós acreditamos que na dimensão social, a sociedade brasileira é hoje uma sociedade dilacerada pela brutal concentração de renda, pela exclusão social e por uma cultura de violência que vai se generalizando como método de resolução das gravíssimas contradições a que foi conduzida. A concentração de renda e a exclusão social exprime-se numa intolerável exclusão cultural que leva os governos, em sintonia com as concepções de defesa do primário do mercado prevalecentes na última década, a desobrigar o setor público de suas responsabilidades na formulação de políticas de cultura voltadas para as camadas populares. Os setores populares se encontram hoje entregues ao mercado das grandes cadeias de entretenimento com os níveis de degradação que todos nós conhecemos, Big Brother e por aí afora. A construção de um Brasil democrático que aponte para a inclusão social, para o resgate dos valores de integridade e da solidariedade, tão caros ao nosso povo, e para a abolição da desconfiança e do medo como motores das relações sociais, é inseparável do necessário investimento em políticas públicas de cultura que garantam a inclusão cultural. Em suma, o combate efetivo à exclusão social no Brasil passa inevitavelmente pela abertura democrática dos espaços públicos aos nossos criadores populares e pela inclusão da cultura na cesta básica dos brasileiros. Na dimensão democrática, somos filhos de uma sociedade escravocrata, mas somos igualmente filhos de uma tradição inconformista e libertária expressa nas incontáveis lutas sociais que o nosso povo travou ao longo da história. Entretanto, a questão democrática no Brasil permanece como problema. As elites nacionais revelaram-se historicamente incapazes de pôr em prática na vida cotidiana a universalidade da noção e do exercício da cidadania. Proclamamos a República, mas, passado mais de um século, não a construímos inteiramente. Não foi incorporada à cultura política dos brasileiros a ideia republicana materializada
na garantia universal da educação pública, da moradia, do transporte, da saúde pública, da previdência pública e políticas públicas de cultura. Temos uma dívida informativo-cultural com o povo brasileiro. Há uma verdadeira proibição do acesso a todas as informações e à cultura. Além do acesso restrito, este quadro se torna dramático com a crescente desnacionalização dos conteúdos veiculados. Move-nos a compreensão de que aqueles fundamentos da ideia republicana não podem ser rebaixados às circunstâncias políticas de governo, mas são parte constituinte e legitimadora das políticas do Estado Democrático de Direito. A democratização do acesso aos bens culturais e a diversidade criadora dos nossos artistas, da expressão sensível da alma do nosso povo, não poderá ser compreendida como um gesto magnânimo do Estado que oferece uma dádiva, e sim o exercício do poder democrático indutor da preservação, da criação, da difusão, que partilha com os cidadãos o que de mais elevado produz no nosso espírito. Na dimensão nacional, somos um país de formação recente. O Brasil é herdeiro de múltiplas culturas, a dos colonizadores, das comunidades indígenas, das populações africanas, que foram submetidas à escravidão durante o período colonial e o império, das sucessivas metrópoles que monopolizaram as trocas econômicas, das massas de imigrantes, formadoras das classes de trabalhadores durante o século XIX e o século XX. Guardamos, pois, como traço histórico constituinte da nossa identidade uma atitude de abertura para as diferentes culturas do mundo. Por outro lado, herdeiras dos senhores de escravos, as elites brasileiras cultivam historicamente um comportamento autoritário nas relações internas e subservientes nas relações internacionais. Sempre que miraram no espelho das metrópoles, envergonhadas do povo inculto que deveriam representar. Com a emergência de um partido culturalmente vinculado aos vastos setores populares, intencionou-se romper com a contradição do autoritarismo, para dentro da subversiência, para fora, por meio de um conjunto de políticas públicas de cultura que, sem concessões ao nacionalismo estreito, se ela não abrisse mão de sua identidade. A autoestima de um povo não se recupera só com estatísticas, mas também com estímulo à criação artística, com a abertura dos espaços adequados para que se manifestem as representações que ampliam o universo simbólico de nossa gente em diálogo com os demais. Qualificação da gestão cultural. Há múltiplos aspectos na cultura de cada povo que podem favorecer o desenvolvimento econômico e social. É preciso descobri-los, potencializá-los e apoiar-se neles. E fazer isso com seriedade significa rever a agenda do desenvolvimento de modo que resulte posteriormente mais eficaz, porque tornará em conta a potencialidade da realidade que são de sua essência e que até agora são normalmente ignoradas. Potencializar o capital social e cultural de um povo é uma tarefa complexa, que exige o alargamento das possibilidades das políticas culturais de se integrarem ao esforço de desenvolvimento. Isso requer naturalmente um esforço para potencializar as áreas de planejamento e gestão de um segmento identificado pela aversão a essas áreas de ação pública, com investimento sistemático em formação de quadros públicos habilitados a operar com a gestão cultural. Planejamento requer pesquisa, mapeamento, diagnóstico, avaliação e monitoramento, quadros públicos e não públicos qualificados e o desenho de programas estratégicos de longo prazo. A aposta na vida da cultura como possibilidade de desenvolvimento impõe uma ampla reforma do aparato de cultura, como proposta de estruturas intermediárias entre estados, municípios e governo federal. A inclusão de um orçamento condizente para com este esforço na LDO
e a luta pela reforma administrativa devem ser travados desde o primeiro dia de um governo. A descentralização deve implicar na institucionalização de fundos que podem ser fomentados através dos mesmos subsídios fiscais que hoje financiam projetos isolados nas grandes metrópoles e na participação proporcional de estados, municípios e governo federal. Para isso é importante promover um debate amplo da sociedade, convidando a participar os setores empresariais, os poderes públicos, artistas e produtores e a sociedade como um todo. No entanto, convém partir para esse debate com uma noção estratégica clara do que se pretende fomentar e desenvolver. Investir para fomentar os programas de incentivo à formação artística e o acesso a pequenos recursos que promovam a pesquisa e o trabalho individual nos moldes dos programas incentivados pelas fundações nacionais. Qualquer que seja o governo que se diz democrático, deve conduzir sua ação tendo como pressuposto que a política cultural deve obedecer a uma lógica de política pública e estar comprometida com a universalização de seus serviços, como sendo bibliotecas interativas, centros culturais, museus, teatros, círculos de danças, mediante a extensão dos serviços públicos de cultura, com a organização de instrumentos legitimadores de participação social e comunitária, da formação e qualificação de agentes e gestores capazes de formularem e empreenderem projetos e planos de ação, do diagnóstico, da avaliação permanente, de um rol de instrumentos financeiros diferenciados e suficiente em volumes de recursos. Por que digo isso? Por que essa fala? Sentado aqui na mesa, ouvindo o hino nacional, ouvindo o hino Pé de Cedro, me centrei num filme que passou na minha cabeça. 15 anos. Somos sonhadores, me chamaram hoje. Vocês são teimosos, me chamaram hoje. Mas esse sonho e essa teima que nos fez chegarmos até aqui no 15º Forarte. E nós vamos discutir instrumentos, marcos legais e institucionais da política de cultura no município de Coxim. Não se preocupem com o volume de pessoas que estão aqui. Nós já fizemos Forarte, já repeti isso aqui várias vezes, em 3 pessoas. As pessoas que estão aqui representam, não estão em nome delas, representam um grupo de pessoas da produção cultural. Então que nós façamos desse nosso dia proveitoso e elenquemos ações para que os próximos governantes levem em consideração esses 15 anos de nossa luta. Muito obrigado.